qual ocorreu o conflito armado de maior escala da história da humanidade até os dias de hoje. O combate envolveu as maiores potências da época que... Ambas as ideologias espalharam-se pela Europa, ganhando força e propondo uma expansão territorial. O período foi marcado também por uma grave crise econômica, iniciada em 1930 nos Estados Unidos da América. Em busca da conquista de territórios, um grupo de países se uniu, formando uma aliança de guerra denominada Eixo, que foi liderada pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. A Alemanha de Hitler pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista e a superioridade da raça alemã. A Itália e o Japão estavam interessados em seus próprios propósitos de expansão territorial. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939. Para contrapor o Eixo, outra aliança foi formada, a dos Aliados, que era liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Has existed between the United States and the Japanese Empire. O motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista em agosto de 1942 foi o torpedeamento de navios pelos submarinos do Eixo. Repórter, essa edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do Eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Nas regiões Norte e Nordeste, um grande número de brasileiros foi dispensado. Entre os motivos da dispensa médica, os mais frequentes eram problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, verminoses e outras infecções. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse formar um contingente para lutar na guerra. Os mais céticos diziam, em tom de deboche, que era mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir formar uma força expedicionária para enfrentar os alemães. Para se modernizar e estar preparado para a guerra, o Brasil recebeu ajuda dos Estados Unidos. Oficiais brasileiros foram enviados àquele país para realizar cursos e estágios. Os efetivos mobilizados receberam intenso treinamento. No dia 29 de junho de 1944, um trem trazendo os homens da FEB chegou à Vila Militar no Rio de Janeiro. Parecia mais um rotineiro exercício de embarque e desembarque, igual a outros praticados por aqueles homens naqueles meses. A operação foi feita à noite, em etapas e com vários cuidados durante um dos blackouts realizados na cidade do Rio. Tais blackouts eram feitos com o objetivo de proteger a população de um improvável ataque aéreo alemão. Mas o sigilo da operação era para evitar um perigo bem mais provável, o de que algum submarino alemão soubesse do embarque e torpedeasse o navio que transportava os homens da FEB. O sigilo era tal que os pracinhas brasileiros sequer puderam se despedir das famílias. Até mesmo o destino final da viagem foi mantido em segredo. A maioria dos pracinhas acreditava que ia lutar no norte da África, mas só ficaram sabendo que iam lutar na Itália quando, após 13 dias de viagem, avistaram o Monte Vesúvio. A cobra estava prestes a fumar. A Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, desembarcou na Itália no dia 16 de julho de 1944. Ao chegarem à Itália, os brasileiros viram algumas das marcas da destruição trazida pela guerra. Diante daqueles soldados de uniforme verde semelhante ao dos alemães,
Alguns civis napolitanos vaiaram os soldados da FEB. Esses napolitanos pensaram que os brasileiros fossem prisioneiros de guerra alemães, capturados pelos aliados. Mas ao perceberem a presença de negros e um escudo com o nome Brasil escrito na manga esquerda das túnicas, os napolitanos logo se deram conta que aqueles homens não eram prisioneiros alemães, mas soldados de um outro país que vinha se juntar ao esforço de guerra dos aliados. Assim as vaias logo deram lugar a pedidos de ajuda, principalmente comida. A chegada dos brasileiros foi uma boa notícia para o general Mark Clark, responsável pelo 5º Exército Americano, grande comando que enquadrou a FEB. Sargentos e oficiais brasileiros receberam um treinamento intensivo na Itália. Esse treinamento era oferecido em estágios organizados pelo Exército dos Estados Unidos. Para manter o moral da tropa elevado, além do preparo físico, era comum que artistas famosos do cinema e da música visitassem as tropas. Mesmo sem receber uma visita desse tipo, foram integradas à FEB uma banda de música e um coral. Alguns militares conduziram seus próprios instrumentos musicais, fazendo a alegria da tropa nos raros momentos de lazer. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim. Respeito. Respeito.